Nesse vídeo nós vamos falar dos títulos do Kansas City Chiefs, e essas imagens que você vai ver nesse vídeo são exatamente imagens, lances do título que o time teve no Super Bowl 4. Mas cabe a gente citar primeiramente, você que não sabe, os Chiefs foram fundados em 1959 e nesses quase 60 anos o time de Kansas City colecionou algumas conquistas. A primeira delas veio em 1962, quando o time ainda se chamava Dallas Texans. Na época, nós não tínhamos ainda o Super Bowl e os Chiefs, ou Dallas Texans, como era chamado na época, disputavam uma liga concorrente da NFL, a American Football League. Durante a temporada regular, o time alcançou 11 vitórias e apenas 3 derrotas. Com a vitória da equipe na divisão, o time foi até a decisão enfrentar o Houston Oilers, que hoje é conhecido como Tennessee Titans. E os Oilers estavam disputando na época o tricampeonato, já era a terceira decisão seguida que os Oilers estavam disputando, claro, eles eram favoritos. A grande decisão da AFL de 1962 aconteceu em Houston, na casa dos Oilers, dia 23 de dezembro. A partida ainda é lembrada como uma das mais longas decisões da história. Afinal, para que um time vencesse foram necessários 2 prorrogações. No início da partida, os Texans, que eram os Chiefs na época, abriram 3-0 no primeiro quarto e anotaram ainda mais 14 pontos no segundo quarto, levando assim a partida para o intervalo em 17-0. E o resultado era surpreendente, pois os Oilers, que na verdade eram os favoritos, parecia que seria até um final de jogo tranquilo, mas o Houston Oilers se recuperou e conseguiu anotar seus primeiros pontos com um touchdown no terceiro período. E o quarto período, então, os Oilers empataram a partida, levando o jogo para a prorrogação. No primeiro tempo da prorrogação, ninguém pontuou, mas na segunda prorrogação, os Texans, como era chamado os Chiefs na época, anotaram um field goal e garantiram assim o primeiro título da história da franquia, em 1962. Já o segundo título da AFL para os Chiefs veio em Kansas City. Era o ano de 1966. Na época, seria a primeira vez que o campeão da AFL iria enfrentar o campeão da NFL. Durante a temporada regular, os Chiefs alcançaram 11 vitórias e 2 derrotas. Na grande decisão, enfrentou os Bills, dia 1 de janeiro de 1967. O jogo foi na casa dos Bills e o time de Buffalo buscava também o tricampeonato, como aconteceu na primeira conquista dos Chiefs em Dallas contra o Houston Oilers. Mas os Chiefs não tomaram conhecimento dos Bills e atropelaram o adversário por 31-7. Nessa partida, os Chiefs só levaram pontos no primeiro quarto, mostrando a força defensiva de sua equipe. No Super Bowl 1, contra o Green Bay Packers, o time acabou sendo derrotado. Mas assim foi o segundo título do Kansas City Chiefs. A terceira conquista pela AFL veio em 1969. Essa era a última temporada da AFL, que viria a se unir com a NFL definitivamente em 1970. Durante a temporada regular, os Chiefs ficaram em segundo lugar na divisão, com 11 vitórias e 3 derrotas, e tiveram que passar por uma semifinal contra o primeiro lugar da outra divisão, que era o New York Jets. Mas os Chiefs venceram por 13-6. Na decisão, pegou o grande rival Oakland Raiders, e o jogo foi disputado na casa dos Raiders, no dia 4 de janeiro de 1970. No primeiro quarto, os Raiders abriram 7-0, mas o restante do jogo foi completamente dominado pelos Chiefs. Nos últimos 3 períodos, os Chiefs não cederam nenhum ponto sequer e anotaram 17, levando assim o terceiro título da história da franquia na AFL e assim ganhando um passaporte para o Super Bowl 4. E aqui chegamos ao grande momento do vídeo, que é o título dos Chiefs no Super Bowl. Foi o Super Bowl 4, disputado no dia 11 de janeiro de 1970, uma semana depois do time conquistar o terceiro campeonato da AFL. O jogo foi disputado no Tulane Stadium, em New Orleans. Frente a frente estavam Minnesota Vikings e Kansas City Chiefs. Do lado da NFL estavam os Vikings, que conquistaram 12 vitórias e 2 derrotas na temporada regular. Essas 12 vitórias dos Vikings foram conquistadas de forma consecutiva, fazendo assim o time dos Vikings o favorito na decisão. Do outro lado, nós tínhamos os Chiefs, que tiveram 11 vitórias e 3 derrotas. Essa era a segunda vez dos Chiefs no Super Bowl. Apesar de todo o favoritismo estar ao lado dos Vikings, os Chiefs começaram a partida dominando o jogo. Logo no primeiro tempo, o time abriu 16-0, e os Vikings só vieram a pontuar no terceiro período, mas logo em seguida os Chiefs anotaram mais um touchdown
no terceiro período e seguraram o jogo até o fim, decretando assim o primeiro título de Super Bowl da história da franquia por 23-7. O grande destaque dessa decisão foi a defesa dos Chiefs, que limitou os Vikings a apenas 63 jardas corridas, forçando ainda 3 interceptações e 2 fumbles. Depois dessa incrível conquista, os Chiefs não voltaram mais ao Super Bowl até os dias atuais. Mas isso pode mudar agora em 2018, porque o time dos Chiefs é um dos favoritos para conquistar a AFC. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, comenta, compartilha para ajudar o crescimento do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.